Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Vamos dar início, irmãos. Quero convidar a todos para nós nos colocarmos de pé, para nós estarmos estudando essa noite a última lição desse trimestre, né? Foram 3 meses aí de bênçãos e hoje nós vamos estar aqui encerrando, irmãos, esse trimestre, a última lição, lição número 13. Mas antes vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor mais uma vez essa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus. Hoje queremos te apresentar, meu Pai, nossas vidas diante de Ti e queremos apresentar essa última lição desse trimestre abençoado, Senhor, que nos abençoou bastante e com certeza nós já vamos sentir saudades dessa lição, meu Pai. Queremos agradecer, meu Pai, porque foram 3 meses e até aqui o Senhor nos ajudou, meu Deus. Nós não tivemos necessidade, meu Pai, de adiar nenhum estudo. Nós não tivemos necessidade, meu Deus, de falhar nenhum estudo, meu Pai. O Senhor foi fiel conosco durante esses 3 meses e isso já é uma vitória, meu Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que isso só é possível graças à Tua ajuda, meu Deus. Queremos estar aqui, meu Pai, em nome de Jesus, apresentando cada vida que já se faz presente e apresentando também as vidas que estão a caminho e as que não puderam vir hoje, que o Senhor possa estar também repreendendo, meu Pai, todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E eu quero também orar, meu Deus, pela Tua igreja. Eu quero orar pelo Teu povo, Senhor, para que o Senhor também venha, meu Pai, em nome de Jesus, trabalhando em cada mente, em cada coração, meu Pai, e todo o desinteresse, Senhor, que muitas vezes pode ter no meio do Teu povo também, para o estudo da Tua palavra, Senhor, nós lançamos por terra, meu Pai, porque nós sabemos que isso é uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aí crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar apresentando aí a vida da missionária Tereza, que o Senhor vai de encontro ali, meu Pai, repreendendo todo impedimento, repreendendo todo mal, repreendendo toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor que é um Deus de perto e Deus de longe, Senhor, vai visitando ali agora e nós já cremos na vitória da Tua serva, meu Pai. Sê com ela, meu Pai, crie situação ali para ela ser atendida, meu Deus, e voltar para sua casa, meu Senhor, recuperada, é o que nós te pedimos nessa noite, para a glória e para a honra do Teu nome. Te agradecemos e te damos toda a glória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, e nós vamos estar abrindo na lição número 13, hoje, irmãos, nesse último dia desse trimestre, né, nós vamos estudar mais uma vez a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A lição número 13 tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Os irmãos, prestem atenção já no texto, irmãos, já no título, né, da lição. Uma das maneiras assim da gente ficar já atento do começo ao fim e não ficar ali distraído, né, não ficar ali muitas vezes voando, né, no meio da lição, é a gente já memorizar o texto, porque o texto é como se fosse o título, né, perdão, porque o título é como se fosse o resumo, né, de toda a lição, é o que identifica a lição. Então o título diz isso, ó, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Texto áureo, 1 Timóteo 4, versículo 13, diz assim, ó, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha, apóstolo Paulo, né, dando ordem aqui a Timóteo, ao pastor Timóteo, né, para que Timóteo persistisse em ler, exortar e ensinar. Então note que primeiro nós temos que aprender, né? Antes de ensinar, nós temos que aprender. Êxodo 7:10 vai dizer que Êxodo diz assim, ó, eu apliquei o meu coração a buscar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor, né, e a ensinar a lei do Senhor. Então, irmãos, primeiro é aprender, praticar, e aí sim nós vamos poder passar os ensinamentos. Verdade prática da lição. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Olha, fortalece, irmãos, nossa fé e a nossa comunhão. O quê? A leitura e não somente a leitura, porque se a gente somente lê e não procurar entender, irmãos, não vai ter efeito, né? Temos que ler e estudar, procurar entender o que Deus quer falar conosco através da Tua palavra. E aí a nossa fé e a nossa comunhão com Deus vai estar sendo fortalecida cada vez mais. Este mês eu comecei ali, irmãos, me senti uma vontade muito grande, né, de ler o livro de Lucas. Aí comecei a ler o livro de Lucas especificamente, né? Já estou sentindo a minha fé e a minha comunhão fortalecida com o Senhor,
porque eu sinto Deus falando ali comigo, né, sobre situações que a gente vive no momento, Deus falando ali através do livro de Lucas. Então, quando a gente coloca esse propósito no coração, quando o Êxodo falou assim, ó, eu preparei o meu coração para buscar a lei do Senhor, isso significa que nós temos que preparar o nosso coração. Se a gente apenas abrir a Bíblia por abrir, irmão, só para cumprir ali uma tabela, né, não vai ter efeito nenhum. Primeiro a gente tem que orar, pedir a Deus, abrir o nosso coração e saber que nós vamos estar abrindo um livro ali sobrenatural. Não é um livro qualquer que a gente abre por ali e pronto. Não. Nós temos que saber que o próprio Deus vai falar com a gente através do texto. E aí quando a gente abre o nosso coração, a gente fala, Deus, fale conosco. Fale comigo através dessa leitura, né, diária. E aí com certeza, irmãos, nós vamos sentir algo profundo dentro do nosso coração. Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o 16, o Pedro vai estar colocando. Coloca aí, Pedro. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Deu para entender, né? A importância de ser dedicado ao ensino da palavra, né? Aqui, apóstolo Paulo falando a Timóteo, que se Timóteo praticasse todas essas coisas, ele salvaria a ele mesmo e também a outros, né? Porque a palavra dele, a palavra que saísse da boca dele, ia ser palavra com unção, com poder, que ia produzir frutos na vida de outras pessoas também. Por isso a importância da fé, como foi dito aqui, a pureza, a comunhão, o fervor no Espírito, tudo isso eram instruções que o apóstolo Paulo estava passando ali para Timóteo. No versículo 14, eu quero só observar algo aqui, ó, no versículo 14, que diz assim, irmãos, ó, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então aqui na igreja, né, nós temos a prática de quando nós vamos consagrar os obreiros, nós consagramos com a imposição de mãos, né? Porque, como eu disse, eu estudei sobre isso, e aí eu aprendi que no Novo Testamento, né, a prática agora na Nova Aliança é essa, a imposição de mãos. Então vejam, irmãos, que é um dom que foi dado a Timóteo, é um dom que foi dado, é um dom que foi confirmado através das profecias e confirmado também através da imposição de mãos, né? A autoridade que Deus dá para o presbitério, que no caso ali representava os pastores daquela época, de estar consagrando a pessoa para o serviço de Deus, né? Deus, ele dá essa autoridade através da imposição de mãos, né? Então nós temos que ter muita fé. Quando o pastor impõe as mãos, né? O pastor para consagrar, para ungir, temos que ter fé que isso é uma autoridade que está vindo do alto para todos exercerem aí os seus cargos na igreja também. Eu quero ler aqui o plano de aula que tem na minha lição aqui, e os irmãos prestem atenção, que é importante o plano de aula também. Diz assim, ó, nosso objetivo nessa lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la. Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda a justiça,
que os nossos alunos compreendam que, independente do seu tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes do Mestre, dos mestres, por toda a caminhada cristã, através do estudo de sua palavra. Portanto, a escola dominical é, além de uma dádiva e privilégio, uma necessidade para todo cristão. Objetivos da lição: frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Então, ou seja, irmãos, estudar, né, enquanto a gente estiver nessa terra, estudar a Bíblia. Porque, irmãos, nunca nós vamos saber o bastante, não é verdade? Por mais que a gente saiba, nunca vamos saber o bastante. E outra coisa importante, ninguém sabe mais do que ninguém, irmãos. São apenas saberes diferentes. Às vezes eu sei de uma coisa, mas a irmã Raimunda sabe de outra, a Júlia sabe de outra, né? Então não é que ninguém sabe mais, são saberes diferentes, né? Que todos somam para o nosso crescimento também. Então aqui diz que é estudar até a volta de Cristo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Então, se a gente não buscar a presença do Espírito Santo, né, não for cheio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir compreender. Porque às vezes parece que está tudo escuro ali, tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Às vezes é falta de pedir. A palavra de Deus fala, ó, você não tem porque não pede. Então peça, né? Se eu quero entender, se eu me ensine isso, né? Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu, principalmente quando eu me converti, irmãos, tinha muita experiência assim, ainda tenho hoje, né? Mas quando eu me converti, eu creio assim que Deus já queria me dar umas experiências ali, né, para minha fé ser edificada. Aí eu perguntava para Deus sobre algo. Deus, me ensina sobre isso. Aí, irmãos, durante a semana assim, ó, Deus ele criava situações para me mostrar aquilo que justamente eu estava em dúvida. Deus me mostrava através de um louvor, ou de uma pregação, ou até mesmo através de uma pessoa que vinha, né, conversar comigo. Eu via Deus esclarecendo uma dúvida que eu tinha. Então, às vezes não vai ser na nossa hora, mas vai ser na hora certa, né? Na hora de Deus. Mas quando a gente pede, Deus, ele nos revela, né? A palavra de Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Então é só pedir, né, irmãos? Só pedir. Então aqui diz também, ó, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Motivação. Deus revela gloriosamente através da sua palavra. Deus se revela gloriosamente através da sua palavra. Quem deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa estudar a Bíblia e buscar o Espírito Santo que a inspirou, pois sem ele todo conhecimento é vão. Olha a nossa total dependência do Espírito Santo, né? Para entender a palavra do Senhor também. Então agora nós vamos para a introdução, e os irmãos me acompanham aí na revista agora, vamos para a introdução, irmãos. Vou estar lendo aqui na minha lição, os irmãos acompanham. Diz assim, ó, a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, algumas observações aqui, irmãos. Vai dizer que a educação cristã... Aqui nós estamos falando da educação cristã. É bom frisar isso, né? Porque nós temos a nossa educação também como cidadãos, não é verdade? Cidadãos dessa terra. Desde cedo a gente vai para o colégio, a gente começa a estudar no colégio. Então, no colégio, irmãos, forma o quê? Cidadão. O colégio é para formar cidadãos, não é verdade? Mesmo que hoje em dia está uma loucura, né? Se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver de olho ali no que nossos filhos estão aprendendo, a gente corre alguns riscos de nossos filhos aprender coisas deste mundo, né, deste século, que não são coisas que vão pregar ali o valor cristão, né, os valores cristãos. Então nós temos que ter cuidado. Mas a escola, irmãos, é para formar, para ajudar, né, na formação de cidadãos. Porque essa formação também começa em casa, começa na família, né, começa com os pais. Mas a escola também ajuda a formar cidadãos. Quem não se lembra, eu não sei se tem ainda hoje em dia, mas antes tinha a hora cívica. Não sei se tem hoje em dia nos colégios, né, para as crianças. A hora cívica é onde a gente até cantava o hino nacional. Tem mais não, né? Tá vendo, irmãos? Isso é um prejuízo. Pois é. Isso é um prejuízo, irmãos. Isso não é bom. Hã? Só festividade. Pois é. Isso é um prejuízo, irmãos. Porque
a gente aprendia a amar a bandeira do Brasil. Eu tô me arrepiando quando eu lembro. Tô lembrando, tô me arrepiando. Sério, irmão? Pois é. Nos ensina a ser patriotas, amar a nossa nação, amar a bandeira. Hoje em dia, né? A geração de hoje em dia é só falando mal, amaldiçoando o Brasil, né? Porque, irmãos, não é o nosso país o problema. O problema, muitas vezes, são aqueles governantes que estão corrompidos, né? É o ser humano, não é o país, não é a bandeira, não é a nação. A pessoa fala, eu odeio o Brasil. Não, eu amo o Brasil. O problema, né, muitas vezes, quem vai estar ali no poder fazendo algo de errado. Então, era educação moral e cívica. Olha, educação moral e cívica. Ensinava o quê? Valores. Hoje em dia, irmãos, se nós não tiver cuidado, graças a Deus, né, ultimamente estão combatendo muito contra isso. Mas os irmãos lembram, há uns anos atrás, o que eles estavam querendo introduzir dentro da sala de aula. Ideologias de gêneros, querendo ensinar para os nossos filhos, né? Ideologia de gêneros, os irmãos sabem, né? Prega o quê? Prega que o menino ou a menina vai ser o que ela quiser. Se a menina quiser ser menino, ela é menino, né? Essas coisas aí, irmãos, ideologia de gênero. Então, eles estavam levando até materiais didáticos para incentivar isso precocemente nas crianças. Pregava também assim uma sexualidade prematura nas nossas crianças, né? Coisas que não convinha nem a criança saber ali naquele momento, porque os pais começam ensinando, chega um momento que a escola também pode ensinar, mas tudo no momento certo. Eles estavam ali precocemente querendo ensinar coisas erradas para as nossas crianças. Tem até países aí que já estão aí, irmãos, autorizando, né, serem construídos banheiros unissex, mas não é aquele unissex assim que uma hora entra um de cada vez, né? Primeiro entra o homem, aí quando o homem sai, entra a mulher. Não. É banheiros unissex que podem entrar os dois juntos, né? Podem ser usados por homem e por mulher simultaneamente. Tem países que já estão autorizando isso. Ou seja, corre o risco de um filho nosso ou uma filha nossa entrar no banheiro, né? Uma filha no caso, ir lá, entrar e ter um homem lá dentro. Ou um filho, né? Entrar e ter uma mulher lá dentro. Então essas coisas aí, são essas ideologias, né? Que o sistema já está corrompido, o mundo jaz no maligno. Então essas coisas estão querendo introduzir na educação. Hoje em dia você vê a inversão de valores. O certo virou errado, o errado virou certo. Então nós temos ainda o papel como pais, como cristãos, e não somente como religiosos, mas como cidadãos também, de ensinar as coisas certas. Isso vale tanto para o crente como para o não crente também. Ensinar as coisas certas, né, para a nova geração também. Valores morais e éticos. Então tinha a educação moral e cívica. Ensinava valores para os cidadãos e também nos ensinava sobre como nós exercemos nosso papel de cidadão nessa terra, né? Leis, Constituição, tudo isso ensinava. Aí hoje em dia, pelo que a gente está sabendo, né, não está tendo mais essas coisas como era antes. Eu não lembro se era uma vez por mês ou se era uma vez na semana, mas tinha um dia específico para isso. Todo mundo se reunia fora da sala de aula, como se fosse até, eu creio que foi inspirado, né, nos quartéis militares e tudo. Aquela educação, aquele respeito. Era todo mundo enfileirado com a mão e cantando um hino. Muitos choravam. Era muito bonito mesmo, né, irmãos? Então você vê, né, como que nós ainda temos que orar muito, porque hoje em dia as coisas não estão fáceis, não. Ensinava a ordem, né, organização, não é isso? Ordem de tamanho, tudo. A bandeira era hasteamento da bandeira. Então, irmãos, isso é importante, porque como nós falamos, né? Tem a educação do cidadão. Agora aqui nós estamos falando, além da educação do cidadão, nós estamos falando da educação cristã, né? Aqui nós estamos falando da educação que vai nos tornar cidadãos celestiais. Não somente cidadãos dessa terra, mas cidadãos celestiais também, né, irmãos? Então diz, tem como finalidade na educação cristã
a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. O que é o desenvolvimento do caráter do cristão? É o fruto do Espírito, né, que é gerado em todos nós, irmãos. E esse fruto do Espírito, como disse, é um desenvolvimento. Nós vamos passar por todo tipo de situação para que a gente aprenda ali, né, aprenda a buscar esse fruto e aprenda também, irmãos, a nós não somente esperar por Deus, né, mas a gente praticar os princípios, o equilíbrio, o fruto do Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, por exemplo, se a gente tiver um problema no temperamento forte, Deus vai permitir a gente passar por todo tipo de situação para a gente relaxar. É ou não é verdade? Às vezes, quando a pessoa é muito impaciente também, fala, Deus, me dê paciência. Deus vai te colocar em situações ali, ó, de provar mesmo. Irmãos, é na prova, nós podemos dizer assim, né, é no fogo que se revela a essência. Quando nós vamos fazer um chá, para retirar ali a essência do chá, por exemplo, um chá de camomila. Se você tomar o chá de camomila ali sem ferver ele, não vai subtrair os nutrientes, né, do chá. Não vai subtrair ali a essência do chá. O chá precisa ser fervido, passar por pressão para retirar a essência. É assim o cristão também. O cristão tem que passar por pressão para se retirar ali a essência do cristão, né? Tá lá em Deuteronômio. Deus ele falou assim, ó, eu te levei para o deserto para te provar, para saber, para te humilhar, para te provar, para saber aquilo que estava dentro do seu coração. Quer dizer, para revelar, né, para tirar para fora aquilo que está no nosso interior, para trabalhar dentro de nós. Então, tudo isso é a formação do caráter do cristão. Aqui diz também, ó, no finalzinho, irmãos, vai dizer assim, ó, a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Então, nós estamos aqui em sala de aula. Agora, tudo que nós aprendemos, tudo que nós já aprendemos nesses 3 meses, tudo que nós aprendemos nesses anos todos de escola bíblica que nós estamos tendo, irmãos, é para ser usado não somente dentro da sala de aula, né? Mas principalmente fora dela, porque nós passamos mais tempo fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, né? É igual a questão do cristão. O que adianta a gente ser crente só dentro da igreja, irmãos? A gente é crente dentro da igreja, mantém uma aparência ali diante dos irmãos. Mas chega no mundo, toca o horror, né? Isso não adianta, irmãos. Você está enganando quem? Enganando a nós mesmos? Porque a Deus ninguém engana. O nosso próximo vai ter uma hora assim que a palavra de Deus mesmo fala, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, muitas vezes nós estamos querendo enganar quem? A nós mesmos. Isso não vale a pena também, né? Porque a gente não cresce. Então, irmãos, é aquela questão da gente procurar, né? Procurar levar uma vida de fidelidade com Deus. O caráter quer dizer isso. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Isso é o mais importante. A reputação é importante, como nós já aprendemos, né? Dar um bom testemunho diante das pessoas. A Bíblia fala que Jesus ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então é importante um crescimento diante de Deus, diante dos homens também. Mas Deus ele vai realmente, irmãos, nos provar mesmo, no nosso particular, no nosso secreto, é ali que ele vai revelar realmente o que está dentro do nosso coração. Então isso é muito importante, irmãos. Então, o que nós aprendemos aqui na sala de aula, nós vamos levar para todas as áreas. Por isso que é importante estarmos apercebidos. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos levar para todas as áreas das nossas vidas. Vai chegar um momento em que você vai viver uma situação e aquela situação vai te fazer lembrar, opa, peraí, eu aprendi isso lá no estudo bíblico. Eu aprendi como agir da maneira correta, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Eu aprendi como agir da maneira correta, eu aprendi como reagir da maneira correta, aí o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Então nós levamos para todas as áreas, então é muito importante esse tempo que nós passamos aqui. Nunca pensa que é uma perda de tempo, né? É um investimento, irmãos, é um investimento. Vamos lá, tópico 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Irmãos, aqui nós estamos falando de escola dominical, mas a escola dominical é a mesma coisa do estudo bíblico. Mesma coisa, irmãos. Porque aqui nós já tentamos, né, algumas vezes, nós tentamos lá na Resgate, colocar no domingo, mas não deu certo não, né? Eu creio assim, cada igreja tem a direção de Deus, né, para cada igreja. Tem ministérios que são ministérios muito grandes, né, muitos membros. Tem ministério que tem mais de 1.000 membros, né, 2.000, 3.000 membros, 100.000 membros, 1 milhão de membros. Tem, não tem, irmão? Ministério que tem 1 milhão de membros, irmãos, até 1 bilhão. Ministérios que são no mundo todo. Então, cada ministério e cada pastor também vai ter ali a direção de Deus.
Então nós já tentamos no domingo não foi muito bom. Então o que mais deu certo neste ministério são os estudos bíblicos no meio da semana. Já fizemos na quinta, na quarta, agora aqui, né, fixou na terça-feira. Mas a escola dominical e o estudo bíblico é a mesma coisa. É diferente do culto de doutrina. Às vezes os irmãos podem pensar que isso aqui é um culto de doutrina. Mas não, irmãos, é diferente. A escola dominical é diferente do culto de doutrina. Agora aqui na sala, aqui, esse estudo bíblico, nós podemos sim também, né, comparar com o culto de doutrina. Não porque eu quero, né? Não é porque eu quero, é porque é a condição que nós temos. Porque a escola dominical, ela tem as faixas etárias. Escola dominical tem as faixas etárias. Tem o estudo bíblico para as crianças, tem os juvenis, né? Tem os jovens e tem os adultos. Então essa é a escola dominical. Agora o culto de doutrina não tem limite de idade, né? São para todos, culto de doutrina. Então aqui nós podemos dizer que é uma mistura, né? Pode ser o pastor. Aqui nós podemos dizer que é uma mistura de estudo bíblico com culto de doutrina também, né? Porque as condições que nós temos é essa, que não temos como dividir por enquanto, né? Mas na frente, só Deus é que sabe. Deu para entender a diferença ou ficou alguma dúvida? Deu para entender, né? Oi? Sim. Uhum. Sim. Então, aí é por causa, igual eu falo, depende das condições, né, de cada ministério. A condição que nós temos por enquanto é essa, né, e é Deus é que sabe. Então aqui ficou isso, estudo bíblico e culto de doutrina, né, ficou dessa maneira. É como se fosse um culto de doutrina também, porque não tem divisão de idades. Essa é a única diferença, é a divisão de idades. E no culto de doutrina também, né, você pode falar mais especificamente sobre as regras que regem a igreja, né, o ministério. Você pode falar também. Muitas vezes nós aproveitamos esse estudo bíblico para falar de assuntos mais internos aqui nós também, né? Nós aproveitamos também. Agora, por exemplo, como aqui nós não temos como dividir entre idades, os irmãos percebem que em alguns momentos eu tenho que ter cuidado no que eu falo, né? Tem que ter cuidado. Eu não posso falar tudo que eu falaria só para os adultos. Então aqui nós temos que ter um certo cuidado. Mas graças a Deus, né, irmãos? Tem mais de 4 anos e até hoje tem sido uma bênção e nós temos crescido também. E é muito importante essas crianças aqui, esses jovens aqui, que futuramente também isso vai trazer benefícios para a vida deles também, né? No futuro, quando eles estiverem maior também, eles ainda vão estar colhendo frutos deste estudo bíblico também. Então, escola bíblica dominical tem as igrejas mais estruturadas, as igrejas ali que têm mais condições, que são maiores também, elas dividem crianças, juvenis, jovens e adultos. Eles dividem, eles fazem essa divisão. Então a nossa, né, Deus. Agora, graças a Deus que nós temos esse estudo bíblico, porque a maioria das igrejas pequenas nem tem. É isso que eu queria falar. A maioria das igrejas pequenas nem tem estudo bíblico. Eu quero até contar aqui um pouquinho, rapidinho, porque é importante. A lição de hoje, né, nós vamos ler mais, né, mais rápido e vamos focar em alguns pontos aqui, porque a maioria nós já falamos durante os 3 meses aqui, irmãos, mas tem pontos importantes. Porque o primeiro ponto importante é falar, né, a origem da escola dominical. Nós não vamos falar aqui a origem de todas as escolas dominicais no Brasil e todos os países, não. Mas a origem, irmãos, quando começou a escola dominical, foi uma coisa muito interessante. Começou lá na Inglaterra, no ano de 1780. Olha quanto tempo tem, hein? Ano de 1780, é muito tempo que Deus vem mantendo. É Deus que mantém, né? Há muito tempo Deus vem mantendo isso, irmãos, o estudo bíblico, a escola dominical. Então começou na Inglaterra no ano de 1780, um homem de Deus, irmãos, que também era jornalista, ele percebeu que a pequena cidade onde ele estava, ele era uma pequena cidade, poucos habitantes, né? Poucos mil habitantes, não era tão grande assim. Mas ele percebeu que essa cidade, ela estava tendo um índice muito grande de criminalidade. Todos os meses ali, todas as semanas, todos os meses ali, eles tinham ali julgamentos, né? Julgamentos onde pessoas compareciam para serem julgadas por crimes que cometiam. E nesses julgamentos tinham muitos criminosos, assassinos, ladrões. Então ele viu que aquela cidade dele ali estava sendo corrompida pela criminalidade. E ele, como sendo homem de Deus e também jornalista,
ele teve a ideia de criar uma escola dominical. E o povo da Inglaterra, eles trabalhavam 6 dias por semana, 12 horas por dia. É muito, né, irmãos? Trabalhar 6 dias por semana, 12 horas por dia. Hoje em dia, quem trabalha 12 horas, folga 36, não é isso? Mas eles trabalhavam 6 dias por semana e 12 horas por dia. Então, veja que já era bastante esforço, né, que o povo tinha que fazer ali. Mas, mesmo assim, ele resolveu colocar uma escola bíblica dominical no domingo. E aí, ele teve oposições. Teve oposições também até mesmo dos cristãos, dos crentes. Falou, não, a gente já trabalha tanto, ainda tem que ir domingo para a escola. Mas mesmo com essas oposições, irmãos, ele perseverou, ele lutou, ele não desistiu. E graças a Deus que ele não desistiu, né? Ele começou ensinando não somente a educação cristã, né? Não somente coisas religiosas. Mas ele começou ensinando vários assuntos também. Igual eu disse aqui, assuntos que formam cidadãos também, assuntos que se aprende na escola. Ele começou ensinando no domingo. Mas ele ensinou isso, mas ele começou ensinando também sobre Deus, sobre a Bíblia, e ali virou também uma escola bíblica dominical, que ele começou a ensinar a Bíblia. E ali começou com pouquinhos alunos, e ali eles iam evangelizando no meio das ruas, incentivando o povo, incentivando os pais a levarem os seus filhos para a escola bíblica dominical. Eles pegavam moradores de ruas, eles pegavam também as crianças que moravam nas ruas, levavam também. Então começou pequeno, irmãos, começou com uma escola, com uma salinha pequena. Depois, quando viu que não já tinha 2 salas, 3 salas, 4 salas, quando viu que não tinha uma escola, 2 escolas, 3 escolas, isso se espalhou por toda a cidade, irmãos. E toda semana, praticamente, e todo mês, tinham julgamentos onde se julgavam ali 50 a 100 criminosos. Julgavam e condenavam de 50 a 100 criminosos. Irmãos, o crescimento espiritual daquele povo, e o crescimento daquele povo como cidadão também, cidadão dos céus e cidadão da terra também, né? O crescimento foi tão grande, irmãos, tão grande daquele povo, que chegou um momento que zerou o índice de criminalidade naquela cidade que era pequena. Não tinha mais julgamentos, até tinha julgamentos, mas ninguém mais era condenado por crimes, porque zerou o índice de criminalidade através do estudo da palavra de Deus. Então veja que o estudo da palavra de Deus, irmãos, transforma até mesmo a sociedade. Né? Começa transformando a nossa família, que é uma bênção, e a nossa família é a base da sociedade. Então note a importância do estudo da palavra de Deus. E eu quero contar aqui também um pequeno testemunho de como Deus me tocou para começar o estudo bíblico. Porque nós começamos lá na Resgate, né, no Ministério Resgate. Chegou um dia, irmãos, que o pastor Everaldo, né, ele chegou para mim e falou, William, você tem um chamado de mestre, um chamado de ensinar. Não estou dizendo aqui, né, irmãos, tem muitos pastores mais capacitados do que eu. Mas Deus, ele atende segundo a necessidade de cada igreja, né? Eu creio que para atender a necessidade dessa igreja, Deus, ele tem me capacitado a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, certa vez o pastor falou, William, você tem um chamado para ser mestre. Mestre no sentido de quem ia ensinar. E eu ainda não tinha me atentado a isso, né, irmãos? Eu já sabia que eu gostava ali de estudar, eu me interessava de estudar a palavra de Deus e tudo, mas para ensinar é outra coisa, porque uma coisa é você aprender, outra coisa é ensinar. Outra coisa é você conseguir passar o que você aprendeu. Porque às vezes nós aprendemos alguma coisa, mas não conseguimos ensinar, não é verdade? Temos dificuldade para ensinar. Aí, irmãos, o pastor falou isso, aí quando o pastor falou isso aí, eu comecei, né, a orar sobre isso, pensar sobre isso. Aí certa vez eu vi lá na estante da minha avó, uma dessas revistinhas aí, ó, essas revistas que a gente usa. Eu vi uma dessas revistas, aí estava lá, lições bíblicas. Falei, vó, que revistas são essas aqui, que eu não conhecia muito bem. A minha avó falou, não, é os estudos que nós temos lá na igreja, é tão bom, minha avó falava assim, né? É tão bom, William, esse estudo. É o estudo que tem lá na igreja, e minha avó não perdia, irmãos, minha avó ia direto, ela gostava, ela ia também. Minha avó era analfabeta. Eu lembro quando minha avó começou a aprender a escrever, a dificuldade que foi, escrever o nome dela, que ela não sabia escrever. Ela tinha muita dificuldade para ler e não sabia escrever, irmãos. Ela escrevia o nome dela com muita dificuldade e escrevia tudo torto. Era tudo torto ali, irmãos. Então, mesmo assim, ela se interessou por aprender. Então, veja, irmãos, isso não depende de idade, não depende de condição social, não depende também do nível intelectual, do estudo que a pessoa tem. Não depende, só depende da pessoa querer. Minha avó quis e ela começou a estudar. Então, eu fiquei curioso ali com aquelas revistas e ali eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler essas revistas, irmãos, eu comecei a me encantar. Comecei a gostar, a me encantar, e aquilo ali foi me enchendo de Deus, me enchendo do Espírito Santo, e eu nunca mais parei, irmãos, de ler,
Até hoje eu gosto de ler essas lições bíblicas assim. Então foi algo que Deus tocou, né? Aí depois o pastor falou isso, que eu ia ter esse chamado. E aí o que acontece? Chegou um momento que eu conversei com o pastor sobre essa possibilidade da gente implantar o estudo bíblico na quarta-feira lá na Resgate, né? Porque antes tinha campanha na quarta, tinha campanha na sexta e tinha o culto no domingo. Aí eu falei para ele dessa possibilidade, ele autorizou e aí nós começamos a colocar o estudo bíblico lá no Ministério Missão Resgate. Acho que a Neide está desde o começo, né, Neide? O Roberto eu não lembro se está desde o começo. Quem está desde o começo? Desde da Resgate. Tawane, Suzane, minha família, né? Então os irmãos estão desde o começo. Nós começamos lá. E aí, o que acontece? Aí nós passou um tempo, né? Fui ungido para pastor. E aí o pastor me mandou lá para o Sol Nascente para cuidar da igreja de lá. No Sol Nascente, o pastor falou, né? William, eu quero um culto na segunda, vai ter um culto no domingo, o culto na segunda, vai ter um culto na quinta, para não bater com os horários, com os dias também aqui da igreja aqui, né? Para não coincidir. Então vai ter culto nesses dias. Aí lá no Sol Nascente nós fazíamos o culto da família no domingo. Aí tinha o culto de cura e libertação na segunda. E na quinta-feira nós colocamos um culto de louvor e adoração. E tinha campanha também, né? Mas aí, irmãos, eu comecei a observar algo. Em várias igrejas. Comecei a observar algo. Eu observava que as igrejas pequenas investiam muito em campanhas. Era campanha, né, toda semana. Era campanha na segunda, campanha na quarta, campanha na sexta. Era campanha para todo lado. Campanha da chave, campanha disso, campanha daquilo, campanha da vitória. Era campanha o tempo todo. Mas aí eu fiquei pensando, Senhor, cadê o estudo bíblico? Eu aprendi que é tão importante o estudo bíblico, né, o ensino da palavra. Cadê o estudo bíblico? E sabe o que eu percebi, irmãos? Notando isso, que as igrejas tinham muitas campanhas. Sabe o que eu percebi? Eu percebi que o povo, ele estava virando um povo místico. O que quer dizer isso, pastor? Irmãos, porque nós somos espirituais, mas ser espiritual é diferente de ser místico. Místico é quando envolve até mesmo coisas ocultas. Aquele misticismo, aquelas coisas ocultas. Com Deus não tem esse negócio oculto, irmãos. Deus é um Deus de revelação. Tem religião que se chama ocultismo, que são coisas ali escondidas, quando você vai ver, tem até satanismo no meio, né? Coisas ocultas. Então, o misticismo envolve coisas também que não são o evangelho e coisas que são ocultas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão de objetos. Vou ungir o objeto aqui, você oferta tanto, você leva esse objeto para casa e você coloca esse objeto lá na sua estante e a sua vida vai mudar, sua família vai mudar, sua casa vai mudar. Isso é misticismo. E eu notei que o povo está se tornando um povo místico. Vou dar outro exemplo aqui. As campanhas geralmente são 7 semanas, né? 7 segundas-feiras ou 7 quartas-feiras. Deixando bem claro, irmãos, eu não sou contra a campanha, nós já fizemos várias campanhas, inclusive nós podemos até fazer outra aqui, né? Vamos buscar uma direção de Deus, futuramente nós podemos voltar com as campanhas. Mas as campanhas feitas da maneira correta. Escolher um tema bíblico e aprender através daquele tema. É isso que vai nos dar vitória. Aprender e praticar. Então, irmãos, foi se pregando assim, ó, você vai 7 sexta-feiras na igreja e aí sua vida vai mudar. Não pode faltar nenhum dia. Se você faltar, você vai quebrar a campanha e não vai funcionar. Isso é misticismo ou não é, irmãos? É como se fosse assim um amuleto, né? Algo místico ali. Quer dizer que se eu for 7 dias na campanha, a minha vida muda? Não, irmãos. É como nós já estudamos aqui. O que muda a nossa vida é quando nós transformamos a nossa maneira de entender as coisas. A nossa maneira de pensar. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando a nossa mente é renovada, aí a nossa vida muda. Não é pegar um objeto, não é 7 sexta-feira na igreja, não é 7 quartas-feiras na igreja, não é isso. Aí colocava isso na cabeça do povo. Se você quebrar a campanha, não vai funcionar. Aí ficava como se fosse ali uma simpatia, né? Não é a mesma coisa de simpatia? Faz 7 vezes isso, faça aquilo. Então, irmãos, eu notei que o povo estava virando um povo místico e não um povo espiritual. E que nós lemos aqui, ó, o que nos dá crescimento espiritual é o ensino da palavra. É ler e aprender a palavra. Não são esses rituais aí que o homem inventou. Não é isso. Uma coisa é a gente ter fé, um ato de fé, isso existe sim. Agora, existem rituais que foi o homem que introduziu dentro da igreja. Não sei se os irmãos concordam, mas foi isso que eu comecei a perceber. Aí o povo pegava objeto, levava objeto para casa, pegava um vidro de óleo, enterrava lá, deixava enterrado no monte. Irmãos, é misticismo essas coisas. Entendeu? Agora, quando você aprende a palavra, pratica a palavra, você vê a sua vida mudando. Nós temos que ter cuidado, porque se a gente não aprender essas coisas, aí nós vamos virar crentes fanáticos, né?
Nós vamos espiritualizar tudo. A Bíblia é bem clara em dizer que nós somos espírito, alma e corpo. Ou seja, nós estamos no plano espiritual, mas no plano terreno também. Tem coisas que não é coisa espiritual, tem coisas que são coisas aqui dessa terra também, irmãos. Nós temos que entender isso, não é verdade? Nós temos um corpo, esse corpo nosso está em contato com o corpo, com a terra. Por exemplo, a cura. Deus, ele cura, né? Deus, ele cura, Jesus cura enfermidades. Então tem enfermidades ali, são coisas espirituais, a gente ora, Deus cura. Mas tem outras enfermidades, irmãos, que você vai tomar um remédio e vai passar também, né? Então nós temos que ter essa consciência. Eu já vi crente falando assim, ó, não posso tomar remédio não, porque se tomar remédio, eu estou mostrando que eu não tenho fé. Não, irmãos, não é assim não. Deus usa os médicos, Deus usa o remédio, né? Quem cura é Deus, mas Deus usa os médicos e usa os remédios. A maior prova disso é o médico Lucas. Deus usou o médico Lucas para tratar o apóstolo Paulo. Temos que orar sim, crer na cura? Temos, irmãos. Mas Deus, ele pode usar recursos naturais também para agir de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Não é verdade? Jesus mesmo já usou barro uma vez, lodo, coisas dessa terra, né? Para dar o exemplo que ele iria usar coisas dessa terra também. Então, quando eu notei isso, irmãos, aí eu vi a importância de nós termos estudo bíblico da palavra. Até hoje nós temos esse estudo bíblico e eu tenho certeza absoluta, irmãos, os irmãos estão firmados até hoje na rocha, porque estudam a palavra do Senhor. Eu vi uma pesquisa, quando eu estava estudando sobre essa lição, eu vi uma pesquisa. Diz que as igrejas onde tinha mais índice de crentes desviados e crentes que não firmavam, não paravam em lugar nenhum, eram as igrejas que não tinham estudo bíblico da palavra. Você vê, esse ministério não é grande, o ministério é pequeno, mas os irmãos que estão aqui estão estruturados, os irmãos não saem da igreja por qualquer coisa. Agora, igrejas que não dão estudo, que não dão crescimento, você vê, às vezes a pessoa vai para um lado, vai para o outro, procura uma campanha aqui, outra campanha aqui, um profeta no lugar, um profeta no outro, né? E não tem nada de errado, irmãos, ir no monte, orar, não tem nada, são coisas espirituais também. Mas o estudo da palavra é que vai realmente transformar as nossas vidas. Amém? Eu quis focar muito nisso aí para os irmãos entenderem por que eu dou tanta importância e incentivo os irmãos também a darem importância para o estudo bíblico da palavra. Agora vamos aqui continuar. Tópico 1, irmãos, o currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. O currículo da ED preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Olha, atua como antídoto contra as heresias. Aqui está querendo dizer, irmãos, que o conteúdo de todas essas lições bíblicas que nós estudamos, o conteúdo é totalmente baseado na palavra de Deus. A nossa única regra infalível de fé e prática, a palavra de Deus. Então, todo o conteúdo é extraído da Bíblia, né? Então, nós podemos dizer que o estudo bíblico também, ele é infalível quando nós, né, levamos a sério. Inclusive, meus irmãos, nós vamos começar o novo trimestre, né? E nesse novo trimestre, eu quero voltar a incentivar os irmãos a não deixar para ler a lição só quando nós estivermos aqui, não. Lemos juntos, não. Os irmãos já têm que vir para o estudo bíblico com a lição, na mente, né? Com a lição no coração. Os irmãos têm que ler em casa. Ler, estudar, meditar. Se tiver alguma dúvida, trazer aqui para a sala de aula. Ler em casa. Não deixar para ler aqui, não. Tem que ler em casa. Nós vamos falar aqui de devocional, a importância do devocional, né? Então você vai separar o seu tempinho ali para ler a lição bíblica. Falar, deixa eu ver do que vai falar a lição, né, no dia de hoje, do que se trata. Isso você já vai começar a aprender também antes mesmo de estar aqui. E aqui nós vamos, né, acrescentar uns com os outros. É muito importante isso, os irmãos já virem, né, com a lição lida de casa. Então é isso que eu queria passar nesse tópico. Vamos para o subtópico 2. A prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição.
Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Então não é só eu chegar aqui, né? Por exemplo, eu aprendi, não é só eu chegar aqui e transferir conhecimento para os irmãos, estar falando e transferir. Aqui nós vamos também compartilhar experiências e vamos também nos corrigir através dos ensinos também, né? Então note que tem uma interação. É importante a interação dos irmãos também, né? É claro, com cuidado, com equilíbrio. Os irmãos que frequentam desde o começo também o estudo bíblico, os irmãos já presenciaram também problemas que nós já tivemos em outras igrejas. Tivemos problemas, irmã Raimunda. Já tivemos problema de discussão no meio da aula, problema de atrito, por falta de experiência também, né? Minha, que eu não tinha muita experiência, mas também dos irmãos também, né? Que não vigiavam, irmãos. Já tivemos problemas no sol nascente de eu estar ensinando a lição, aí o irmão chegava e queria ensinar no meu lugar. O irmão pegava e começava a discordar de tudo. Irmão, já passei por situação assim, e é difícil. A gente fica assim, chateado, sabe? A gente fica assim, chateado, porque a gente se esforça, passa uma semana, 2 semanas estudando, e por falta de vigilância da pessoa, né? Por falta de maturidade também, porque isso é falta de maturidade, né? Falta de crescimento espiritual. Então já teve exemplos de pessoas assim, querendo ensinar no meu lugar. Discordava, rebatia tudo que eu falava, e ficava, tipo assim, né, irmão? É como se, eu não é que ele me envergonha, não é que a pessoa estava me envergonhando, mas isso se torna até uma vergonha no meio do estudo, né? Querendo ou não, se torna algo constrangedor. Algo constrangedor. Então, assim, eu ficava assim, meio sem jeito e tudo. Às vezes nós procura ali um equilíbrio, como reagir, mas tinha hora, irmãos, que a gente faltava estourar. E já estourei. Já teve vezes de cheguei a estourar, perder a paciência. Mas assim, irmãos, aí a gente vai corrigindo, a gente vai falando, a gente vai ensinando. Aí a gente vê que essas coisas, né, vão sendo erradicadas. Essas coisas não vão acontecendo mais. Não acontece mais. Os irmãos estão conosco desde o começo, a gente vê que não tem esse problema com os irmãos, né? Aí, às vezes, a pessoa ainda que não obteve aquela maturidade pode dar esse problema. Mas os irmãos que estão estudando já não tem mais esse problema. O que é isso? Crescimento, maturidade, crescimento espiritual. Então, tanto eu como professor, como os irmãos, como os alunos também, nós temos que ter essa vigilância, esse cuidado para que o clima fique o melhor clima possível e não aquele clima ruim, né, na escola bíblica dominical. Então tem que ter sim a interação, mas a interação com sabedoria, com cuidado e com vigilância, né, porque é importante. Então aqui foi dito também, ó, que o objetivo desses ensinos, irmãos, aqui no final está assim, ó, no meio, né, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. O ensino, irmãos, produz uma verdadeira transformação na nossa velha natureza humana. Por isso que muitas vezes as pessoas vão chegar, nós falar, nossa, você mudou, você está diferente. É a transformação na velha natureza. Nossa, realmente, né? Deus está fazendo bem, realmente o ensino das Escrituras está fazendo bem, realmente você mudou. É a transformação, que é uma transformação sobrenatural que vem através do estudo. Olha só, irmãos. Crente que não estuda, crente que não lê, crente que não ora, como que vai se transformar? Aí às vezes fica lá, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí você vai ver, tá a mesma coisa, com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, dando os mesmos problemas. E outra coisa, irmão, se a gente não tiver uma vida de oração, de estudo da palavra, de comunhão, de frequentar os cultos, irmãos, a gente vira um crente carnal. A gente não é aquele crente espiritual, a gente vira um crente carnal. Aquele crente que só quer saber de televisão, só quer saber das coisas do mundo, né? Prazeres dessa terra, às vezes não são nem coisas pecaminosas, mas distrações dessa terra. Aí é aquele crente carnal, que não é espiritual. Você não vê espiritualidade. Que a espiritualidade é através da comunhão, da oração, do estudo, né? Frequentar os cultos, consagração. Tudo isso é que vai nos dar uma vida espiritual e vai transformar o nosso caráter, uma transformação profunda de dentro para fora. Olha só as primeiras referências que nós vamos ler aqui hoje. Ó. João 15, versículo 3, irmãos. Olha só, 2 referências importantes. Ó. Porque é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus, irmãos, que nos salva, né? E que nos aperfeiçoa também. Ó. João 15, 3, ó. Olha o que Jesus disse. Aqui foi Jesus que falou. Ó. Vós já estáis limpos pelo que, irmãos?
Vós, agora mais forte agora. Vós já estáis limpos, que vos tenho falado. Ou seja, que vos tenho ensinado. Quando Jesus estava falando, ele estava ensinando. Então, vós já estáis limpos. Então, o que nos limpa, né? O que nos limpa é a palavra de Deus. O que nos santifica, o que nos transforma, o que nos enche de unção, de poder, de autoridade para ganhar almas. Nós precisamos de unção e de autoridade para ganhar almas. Não importa qual é o seu ministério. Se é de louvor, se é de pregar, se é de ser aquele obreiro de valor de intercessão, né? Se é de botar a mão no arado, não importa o seu ministério. Todo ministério que nós exercemos na igreja, nós temos que exercer com unção. Nós podemos até ter talento, voz bonita, ou aquele talento no instrumento, ou aquela oratória boa, né? Uma boa oratória. Mas, irmão, se a gente não tiver unção, isso não vai produzir uma transformação espiritual nas pessoas. Não vai ganhar vidas para Jesus, né? Não vai passar das coisas dessa terra. Coisas naturais. E nós precisamos da unção sobrenatural. Jesus falou, ó, vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até nos confins da terra, irmãos. Então veja que é um poder que nós precisamos do alto para ganhar vidas para Jesus. Não é isso, pastor Evaldo? Glória a Deus. Então, irmãos, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra nos limpa. E outra referência também, João 17, versículo 17. Olha só, o que Jesus também disse. Ó. Jesus também falando aqui. Ó, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na tua verdade. Ou seja, na tua palavra também. A palavra nos santifica, nos limpa. Todo cristão tem que experimentar, né, tem que ser aperfeiçoado nessa santificação. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, sem santificação ninguém, irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então os irmãos estão percebendo que isso não é algo opcional? Ah, talvez eu estude, talvez eu não estude. Ah, talvez eu queira, talvez eu não queira. Aí Deus vai falar assim, talvez você vai ser salvo, talvez não vai ser também. Porque não quer crescer espiritualmente. Irmão, se a gente não crescer espiritualmente, a gente corre o risco de cair, né? Desviar dos caminhos do Senhor. Corre o risco de ser enganado pelo diabo, ser enganado pelas heresias. Nós vamos ver aqui no final. Isso é questão, irmãos, de vida ou morte. Não é questão de, talvez eu faça, talvez eu não faça. Irmãos, é questão de vida ou morte. O cristão que leva essa caminhada com Jesus a sério, irmãos, ele estuda a palavra. E quando a igreja não tem estudo bíblico, né? Aí nós podemos até entender, a igreja não tem estudo, não está tendo oportunidade. Mas quando a igreja tem o estudo bíblico, irmãos, nós temos que priorizar sim. Priorizar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Quando não tem jeito, né? Mas quando tem jeito da pessoa vir para o estudo e não quer vir, irmãos, isso vai ter consequência, né? Vai trazer consequências para a vida da pessoa, porque a pessoa está rejeitando voluntariamente algo que Deus levantou para dar um crescimento espiritual para essa pessoa. Então é algo muito forte. Quando Deus disse lá em Oséias 4, versículo 6, Deus falou algo muito sério. Deus falou assim, o meu povo, ele vem sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. Olha, o meu povo vem sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. E ali, Deus vai continuar dizendo assim, e vocês, sacerdotes, porque vocês rejeitaram o meu ensino, eu também vou rejeitar vocês como sacerdote. Então Deus está falando, vocês rejeitaram o meu ensino, eu também estou rejeitando vocês. Vocês rejeitaram a minha palavra, eu também estou rejeitando vocês. Então note, irmãos, essa oportunidade que Deus nos dá, nós temos que aproveitar, né, agradecer e agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que Deus nos dá de crescer através dos ensinos. Continuando aqui, a ED terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Isso é importante, ED é a escola dominical, né, irmãos? Então está dizendo assim, a ED terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos. Então nós percebemos que está dando frutos, né, que está dando resultado, quando a gente vê mudança na vida dos alunos. E aí eu quero dizer, irmãos, aqui eu sou grato porque eu vejo sim, mudança na vida dos irmãos.
Porque às vezes as pessoas pensam assim, crescer espiritualmente quer dizer que eu não vou enfrentar problemas financeiros, ou problemas sentimentais, ou problemas emocionais, eu não vou enfrentar mais problema nenhum. Não é isso, né, irmãos? Nós sabemos que às vezes nós estamos enfrentando problemas sentimentais, emocionais, familiares, na saúde, ou até mesmo problemas financeiros. Às vezes nós enfrentamos isso. A Bíblia nos ensina que nós vamos ser provados em tudo. Em tudo nós vamos ser provados. Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, falou, em tudo somos atribulados, mas não derrotados. Então em tudo nós somos provados, irmãos. Agora, isso não quer dizer que nós não estamos crescendo espiritualmente. Porque às vezes a pessoa pensa isso, né? Estou passando uma prova financeira, acho que minha vida espiritual não está bem. Ou estou passando alguma enfermidade, acho que minha vida espiritual não está bem. Não, irmãos. Você pode estar cheio do Espírito Santo, mas você vai passar essas dificuldades também. Porque, irmãos, a capacitação do Espírito Santo não quer dizer que vai nos livrar dos problemas, não é isso. A capacitação do Espírito Santo, irmãos, nos ensina que nós vamos ter poder para resistir a todos os problemas. Uma coisa é você passar por uma dificuldade financeira sem a presença do Espírito Santo. Você fica desesperado, começa a descabelar, começa a pegar dinheiro no banco, pegar dinheiro com a agiota, fazer doidices, porque não tem a direção de Deus. Uma coisa é você enfrentar uma crise financeira, irmãos, cheia do Espírito Santo. Outra coisa é você enfrentar uma crise financeira vazia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo você pode enfrentar, mas você fala, mas eu vou passar, eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus está comigo, eu confio no meu Deus, eu confio na provisão. Você passa pela prova dando glória a Deus quando você está cheio do Espírito Santo. Então, crescimento espiritual não é ausência de problemas. Crescimento espiritual é força para enfrentar os problemas. Então, eu noto um crescimento espiritual aqui na igreja, sabe como? Que nós estamos aprendendo cada vez mais a sermos unidos. Não é que hoje em dia não existe mais coisa que não chateia a gente. Ainda existe, irmãos. Só que hoje em dia a gente consegue ter mais paciência, relevar mais, né? Saber controlar mais, superar todas as coisas. No começo desse ministério mesmo, irmãos. Antes qualquer coisa já era motivo para sair da igreja e ficar com raiva. E passa 2 dias, 3 dias, 4 dias com raiva. E fica aquele negócio, um clima ruim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo que a gente consegue superar com mais facilidade as coisas. Até as coisas erradas que nós fazemos, porque nós erramos, né? Eu vejo que nós estamos conseguindo superar. Estão vendo, irmãos, que aqui não está tendo esse tanto de contenda? Os irmãos congregantes aqui mesmo? Não está tendo esse tanto de contenda. O que é isso? Crescimento espiritual. Agora, às vezes a pessoa não participa, não faz parte do ministério, né? Ou tem pouco tempo de ministério, não tem tanto tempo assim de estudo bíblico. Aí você vê, às vezes é a pessoa que sai da igreja, a pessoa que fica chateada com isso, ou que começa a conversa para lá e conversa para cá. É ou não é verdade? Está faltando o quê? Estudo bíblico da palavra. Aqui, nós enfrentamos uma situação que eu identifiquei isso. Eu falei, essa situação está ocorrendo, né, com membros aqui, essa situação está ocorrendo porque eles já vieram de outra igreja que não tinha estudo. Se eles tivessem estruturado na palavra, não ia ser assim, não. A gente percebe claramente o quê? Uma imaturidade, falta de maturidade, irmãos, falta de crescer mesmo, né? Então a gente percebe. Agora, graças a Deus, irmãos, nós estamos vendo resultados nesses estudos bíblicos aqui, e isso muito nos agrada. Quando o irmão pega uma oportunidade, que lê um texto, que começa ali a expor o texto bíblico, né? O irmão pega ali, expõe o texto bíblico, pega uma oportunidade, vai vencendo a timidez, porque o estudo bíblico nos ajuda até a vencer a timidez também. Até isso. Vai nos ajudando a superar, a vencer tudo isso. Quando o irmão vai pregar, às vezes eu observo aqui, irmãos, às vezes nós damos uma oportunidade para os obreiros também, aí o obreiro vai pregar, o obreiro traz ali o esboço, tudo organizadinho e tudo, o obreiro expõe a Bíblia, o obreiro fala algo que foi falado no estudo também. Tudo isso são frutos desse estudo bíblico, irmãos. Tem sido uma bênção e vai ser cada vez mais nas nossas vidas. É por isso que os irmãos não estão desviando. É por isso que os irmãos não estão por qualquer coisa saindo da igreja. É por isso que os irmãos estão unidos, fazendo a obra com amor, com alegria e tendo mais facilidade para perdoar, porque nós estamos aprendendo aqui a cada dia. E não somente nos estudos, mas nas consagrações, na oração, nos cultos. Tudo isso, irmãos, nos ajuda a sermos cristãos maduros. Amém, meus irmãos? Então é a bênção de Deus, né? Então vamos lá. Subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. Então, irmãos, nós falamos aqui de estudo, né? O estudo secular, que forma cidadãos,
O estudo que nossos filhos estudam aí nas escolas, né? É o estudo secular, né? Deste mundo. É o estudo que forma cidadãos que vão exercer os seus direitos nessa terra, né? Que vão aprender valores também, como nós falamos aqui no começo também. Então, este estudo, irmãos, ele pode mudar. Este estudo terreno, ele pode mudar, né? É igual nós falamos aqui no começo. Antigamente tinha educação moral e cívica, agora não tem mais. Antigamente tinha ensino religioso. Hoje em dia tem ensino religioso? Tem? Aí, ó, já não tem ensino religioso também. Tiraram outra coisa boa. Hã? Pois é, ó. Antes tinha estudo religioso. A Suzane tinha. E o estudo religioso, irmãos, não é que ia chegar o estudo religioso, não é que o professor ia começar a defender os crentes, ou outro ia começar a defender os católicos, não é isso. O estudo religioso tinha que ser um estudo que não defendia bandeira nenhuma, nem de evangélico, nem de católico, nem de nada. Apenas ensinava sobre Deus. Apenas ensinava sobre a Bíblia. É claro que poderia ter algum professor, né, que não ia entender isso direito, aí ia querer defender ali, né, dizer que o crente aqui está certo ou que o católico está certo. Não era esse o objetivo. O objetivo era ensinar sobre Deus. Era até proibido, né? Porque o Brasil é um país laico, ou seja, cada um pode ter a religião que quiser. E ninguém tem que impor a sua religião para o outro, não. Ah, você tem que ser crente, não. Tem que respeitar todas. Então é um ensino laico, ou seja, que não prega bandeira nenhuma, nem de evangélico, nem de católico, nem de nada. Então isso tudo era isso, e era bom que ensinava o quê? Ensinava sobre Deus, ensinava sobre a Bíblia, né? Hoje em dia não tem mais educação moral e cívica que formava os cidadãos. Agora, o ensino dessa terra, ele pode mudar. Agora, o ensino cristão, irmãos, ele nunca muda. Por que ele nunca muda? Porque a palavra de Deus não muda, né? Aquilo que Deus falou há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, ainda continua valendo para os dias de hoje. Nós falamos isso porque, como eu disse, os valores estão invertidos. O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal, o certo é chamado de errado, o errado é chamado de certo hoje em dia, né? Nós estamos vivendo isso, infelizmente, nesses dias atuais, irmãos. Então, o estudo da palavra de Deus, ele não muda. A Bíblia, ela não é antiga e nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Continuando aqui, ó. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Hoje em dia, se você for olhar bem, muitos usam até textos bíblicos para querer justificar alguma atitude errada, um pecado, né? Distorce a Bíblia ali para querer justificar algum pecado, irmãos. Isso é muito sério. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Ou seja, nós não temos que ser influenciados pela cultura pecaminosa deste mundo, pelos ensinos errados deste mundo. Nós não temos que ser influenciados, nós temos que influenciar. Principalmente os jovens, né? Os jovens, irmãos, que aprendem algo aqui na igreja, você tem que levar isso para onde você for. Aquilo que você aprende aqui, que é de acordo com a palavra de Deus, tem que levar para onde você for. Porque muitas vezes você pode até concordar comigo aqui na igreja, mas chega lá no colégio e alguém fala outra coisa e você vai concordar com a pessoa. Aí a Bíblia fala, ó, não siga os conselhos dos ímpios. Pode falar, irmã Roberta. É verdade. Irmãos, tem países aí que eles queriam ter só um culto por semana. Se tivesse um culto para eles já estava bom. Tem que fazer escondido, né? Muitas vezes são descobertos, mortos, esquartejados, decapitados, incendiados. Se eles tivessem um culto na semana, para eles era o céu. E às vezes aqui nós temos 3, né? E às vezes ficamos, não quero ir hoje, né, irmãos? Então nós somos privilegiados. Nós temos que agradecer muito a Deus. E nós não sabemos até quando isso vai durar, né? Esses dias aí Deus me deu uma frase assim que eu fiquei meditando nessa frase, eu até botei nas redes sociais ali. Eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo está indo de mal a pior. E a palavra de Deus fala, né? Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí eu pensei nessa frase assim, ó. Na grande tribulação as igrejas não vão estar abertas.
Eu falei, acorda, escrevi lá, né? Acorda, meu povo. Na grande tribulação as igrejas não vão estar abertas. Porque, irmãos, a Bíblia mesmo fala, tem uma profecia que diz assim, ó, que vai chegar um tempo que o povo vai sentir fome e sede. Mas não é fome de comida e nem sede de água, é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Vão sair doidos, desesperados, querendo ouvir uma palavra e não vão ouvir mais, não vai ter mais tempo. Na grande tribulação, irmãos, a igreja vai ser retirada. Muitos entendem, né, que a igreja vai subir, o Espírito Santo também vai ser retirado. É claro que existe, né, pensamentos diferentes, mas muitos entendem que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo já vai ser retirado, a igreja vai subir e quem ficar aqui vai ter que se ver com o anticristo. E aí já não vai ter mais as oportunidades que está tendo agora, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Efésios, fala, ó, nós temos que remir o nosso tempo. O que é remir o nosso tempo? Aproveitar todas as oportunidades. Aproveitar bem todas as oportunidades que Deus nos dá. Já pensou, irmãos? Deus nos dá um chamado. Ó, eu quero você cultuando. Eu quero você pregando. Aí a gente deixa passar esse chamado. Aí lá na frente acontece algo ruim na nossa vida. Aí nós vamos lembrar, nossa, aquele tempo eu tive a oportunidade de pregar e não preguei. Tive a oportunidade de evangelizar e não evangelizei. Tive a oportunidade de orar e não orei. Tive a oportunidade de cultuar e não cultuei. Tive a oportunidade de ajudar os meus irmãos e não ajudei. Aí não vai dar mais para voltar atrás, né? Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos hoje para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Aqui, irmãos, quando fala de ensino, né, cristão, nós vamos aprender que a Bíblia, ela tem um conteúdo que é considerado uma boa doutrina. É uma boa doutrina, ou seja, é um ensino bom. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo 4,6. Coloca aí, Pedro. 1 Timóteo 4, versículo 6. Diz assim, ó, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então é um bom ensino. A Bíblia é considerada boa doutrina, a palavra de Deus. Porque doutrina é o quê? Ensino. Então tem ensinos bons, mas tem ensinos maus também, né? A Bíblia fala que tem até ensinos de demônios. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, vai dizer que nos últimos dias, muitos vão se apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, ensinos de demônios. É aquele exemplo que nós sempre damos, né? O demônio, ele não tem um corpo, então ele tem que tomar o corpo de alguém. O demônio, ele não tem voz, então ele tem que tomar a voz de alguém. O demônio, ele não tem boca, então ele tem que tomar a boca de alguém. E ele toma a boca de quem, irmãos? Do ser humano, né? Então veja, irmãos, que tem demônios que influenciam falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores a ensinar coisas erradas para levar o povo para o erro. A Bíblia fala que o diabo, ele pode até se disfarçar de anjo de luz, se disfarçar de obreiros da casa do Senhor, mas na verdade, irmãos, são lobos em peles de cordeiro. Então a palavra de Deus também vai dizer uma coisa interessante, ó. Às vezes os irmãos podem observar assim, nosso pastor repete uma coisa várias vezes. Várias vezes o pastor repete o mesmo ensino, ele repete a mesma coisa várias vezes. Será que o pastor não tem nada de novo para trazer? Não, só está repetindo. Não, irmãos, porque nós aprendemos que ensino, ele é o quê? Repetição. Ensino é repetição, até nós memorizarmos aquilo ali. Porque às vezes eu repito uma coisa 10 vezes, mas quando eu pergunto para o irmão ainda esqueceu. Ah, pastor, eu esqueci. Né? Então temos que continuar sempre repetindo, sempre repetindo. Então a questão não é o tanto que eu repito, a questão é o quanto nós aprendemos, o quanto nós memorizamos, né? Essa aqui é a questão. Olha só, irmãos, e essa questão de repetição não sou eu que estou inventando, né? Tem na palavra do Senhor, Filipenses 3, versículo 1. Ó. Filipenses, irmãos, acompanhem comigo, 3, versículo 1, diz assim, ó, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O apóstolo Paulo aqui, ó, falando, ó, eu não me canso, né, de escrever-vos as mesmas coisas para vocês, ou de repetir as mesmas coisas para vocês. Por quê? Porque é segurança para vós. Eu repito, porque vocês têm que aprender, e quando vocês aprenderem, isso é segurança para vocês todos. Então, o ensino é repetição também, irmãos. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, irmãos. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E aqui nós podemos também, né, comentar rapidinho sobre a questão de ler a Bíblia, irmãos. Irmãos, Deus, ele quer operar dentro de nós, né, ele quer produzir dentro de nós
uma alegria em ler a Bíblia, um regozijo em ler a Bíblia. Ele não quer que a gente leia a Bíblia, irmãos, daquela maneira assim, fadigante, né? Como se fosse um fardo pesado, né? Ah, não, vou ter que ler a Bíblia. Ah, não. Não, irmãos. Ele quer que a gente tenha prazer. O salmista não disse isso, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Algo que dá prazer. Antes tem o meu prazer na lei do Senhor. E na sua lei eu medito dia e noite. Então, irmãos, Deus, ele é capaz de produzir isso em nós. Se a gente pedir, se a gente clamar. É como eu falei assim, aqui, né? Se a gente preparar o nosso coração para a leitura da palavra. Porque às vezes a gente não prepara o coração, né? Está cheio de preocupações, cheio de ansiedade, cheio de dúvida. Às vezes alguma chateação, alguma coisa. E o coração está cheio de coisa. Aí isso trava. Isso trava a ação do Espírito Santo, irmãos. Mas, irmãos, é quando nós estamos neste momento, é que nós temos que colocar na nossa mente. Nossa, hoje é que eu estou precisando mesmo. Todo dia eu preciso, mas agora é que eu estou precisando mesmo. Porque eu já cheguei um dia, irmãos, que eu estava assim também tão ansioso, tão preocupado com algumas coisas, que eu falei, vou ler a Bíblia não vou ter cabeça para isso. Pensei isso, irmãos. Mas aí eu venci minha carne, né? Venci esse pensamento errado. Falei, não, eu vou ler sim, porque eu creio que Deus vai falar comigo. Quando eu comecei a ler, irmãos, eu senti ali o refrigério. Eu senti ali o consolo. Porque a Bíblia nos consola. Refrigera a nossa alma, né? A palavra de Deus fala. Refrigera a nossa alma. Então, irmãos, pode estar do jeito que você for, que tiver, irmãos. É só você preparar o seu coração, que com certeza Deus ele vai te trazer o consolo. Então temos que ser leitores da Bíblia, irmãos. Foi constatado também, né, quando eu estava estudando essa lição, que no Brasil se lê pouco a Bíblia. Tem países que lê mais, outros lê menos, mas diz que no Brasil se lê pouco a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia diariamente. Nós não podemos ler a Bíblia só quando vai para a igreja, ou só quando está dentro da igreja, ou só quando for pregar, né? Eu vou pregar, então eu vou ler hoje. Não, irmãos, nós temos que ler diariamente. Nosso corpo não precisa de alimento, não é todos os dias? E o nosso corpo ele precisa de alimento, não é só uma vez por dia, não. Quem é que come aqui só uma vez por dia? Alguém come aqui só uma vez por dia, irmãos? Não, né? Nós precisamos do alimento várias vezes por dia, ou não é? A gente come, passa um pouquinho, a gente está com fome de novo. Aí tem que comer para quê? Para se fortalecer de novo. Às vezes a gente bebe água, passa um pouquinho, nós estamos com sede de novo, temos que beber água de novo. Então a Bíblia também, irmãos, nós temos que nos alimentar da Bíblia diariamente e podemos nos alimentar várias vezes ao dia. Não é que você tem que pegar e ler 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, né? Toda hora não. Às vezes você vai ler um versículo. Às vezes você vai separar ali 5 minutinhos para meditar na palavra do Senhor. Para ler um versículo ali, 5 minutinhos, várias vezes ao dia. E isso vai estar te alimentando durante todo o dia. Irmãos, tem um momento que você vai fazer o seu devocional, você vai orar, você vai separar um versículo bíblico. Esse é o devocional, você vai orar e ler. Mas durante todo o dia você pode meditar sobre um versículo que você vai ver ali no status, você vai ver ali no Facebook, você vai ver ali, às vezes até alguém citando um versículo ou no louvor. Aí você fica meditando. Ó. Sabe o que é meditar? Meditar é trazer a memória. Trazer de volta a memória. Isso é meditar. Certa vez Jeremias, a cidade de Jerusalém, estava assolada. A cidade de Jerusalém estava destruída. Ele estava triste. O povo estava sem esperança. Era aquele cenário assim de guerra, irmãos. Tudo desolado. Então, tudo estava dizendo que não, né? Jeremias estava triste. Jeremias escreveu isso em Lamentações de Jeremias. Vai dizer, irmãos, que quando Jeremias viu a cidade destruída, os muros destruídos, vai dizer que Jeremias, ele se sentou, ele ficou olhando para a cidade e ele começou a chorar. Aí surgiu Lamentos de Jeremias. Então chegou o momento que ele estava vendo tudo desolado, mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ele trouxe à memória dele aquilo que dava esperança. Muitas vezes nós nos alimentamos de tantas coisas ruins, porque nós somos o que comemos. É ou não é verdade? Nós somos o que comemos, tanto fisicamente como espiritualmente também. Hoje mesmo eu falei com a minha esposa, falei, Nilma, eu vou procurar alimentar minha mente só de coisas positivas, porque se a gente focar em coisas, a gente desanima, a gente para, a gente entristece, irmãos, né? Irmão, não sei se os irmãos já sentiram isso, às vezes a fraqueza é tão grande que a gente não tem vontade nem de levantar da cama, tantos problemas, quero ficar deitado aqui mesmo, não tenho força para nada, né? Isso é falta de alimento na mente, não é nem no corpo, porque o corpo está alimentado. Alimentar a mente, irmãos, para nos dar força. E a palavra de Deus é essa energia que nós precisamos na nossa mente também.
Então temos que ser bons leitores. Vamos aqui, irmãos, ao subtópico 1. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então, irmãos, essa questão de instrução, né? Eu destaquei aqui instrução. Tinha um versículo que a gente usava no estudo bíblico, e esse versículo, eu não lembro ainda se está na arte do estudo bíblico, irmãos, mas esse versículo eu sempre gostei de meditar nele. Ó. Eu lia ele várias vezes e eu ficava prestando atenção no que aquele versículo queria dizer. E aquele versículo se tornou muito importante para a minha vida. Até hoje eu gosto desse versículo, que é esse versículo aqui, ó, Provérbios 4, versículo 13. Coloca aí, Pedro. Provérbios 4, 13. Olha só, Provérbios 4, 13. Olha o que diz aqui, ó. Apega-te à instrução. Ó, agarra a instrução. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Tem uma tradução que diz assim, ó, porque dela depende os caminhos da vida, né? Então ali está escrito isso, ó, porque ela é a tua vida. Alguém pode ler em outra tradução? Que tem outra tradução também que eu acho interessante. Provérbios 4, 13. Provérbios 4, 13. Lê em outra tradução também? Que tem outra tradução que eu acho interessante. 4, 13. Provérbios 4, versículo 13. Pode. É a mesma coisa? Quem tem diferente aí? É. Aqui, ó, eu vou ler na minha, que eu gosto dessa tradução aqui. Olha só. Olha só, irmão. Apegue-se à instrução. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é agarrar a oportunidade que nós temos de aprender, né? E está falando, não alargues, ou seja, não troque ela por nada. Irmãos, tem muitas vezes que nós podemos abrir mão de várias coisas, né? Aí a primeira coisa que a gente quer abrir mão é do estudo. Ah, não, tem várias coisas, eu vou abrir mão do estudo. Irmãos, aqui está falando para não largar, né? Apegar, dar valor, não largar. E aqui diz, ó, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Eu acho muito forte, irmãos. Dela depende a sua vida. Nossa vida depende da palavra de Deus. Porque senão nós vamos morrer espiritualmente, né? A primeira morte que nós morremos, né, é espiritualmente. Morremos espiritualmente e depois se a gente morrer nessa terra estando mortos espirituais, irmãos, aí, né, vem um dano da segunda morte. Então, como eu falei aqui no final, é uma questão de vida e morte. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Continuando aqui, ó. O dicionário bíblico, Wycliffe, assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Então trabalha até na nossa alma, né? Aquelas dores de almas que a gente tinha, aquelas doenças da alma, tudo isso vai sendo curado, irmãos, através da palavra, né? Nós vamos aprendendo a ter um equilíbrio emocional. Os irmãos... não sei se os irmãos já estudaram ou se os irmãos já leram sobre equilíbrio emocional. É algo importante, é um assunto que eu gosto muito. Equilíbrio emocional, irmãos. Tem tanta ajuda da terra como a ajuda do céu, né, nesse assunto aí. Tem psicólogos que ensinam sobre equilíbrio emocional, mas tem também pastores mais experientes, pastores que são psicólogos também. Então é a ajuda do céu e a ajuda da terra. É muito bom estudar sobre equilíbrio emocional, irmãos, que nós vamos aprendendo a ter controle, né, sobre os nossos sentimentos e emoções. Em virtude disso, a educação cristã fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é um ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então é um estudo que, irmãos? Contínuo, né? Que nunca deve parar, deve sempre continuar. É algo contínuo que nós temos que fazer constantemente, é estudar a palavra de Deus. Subtópico 2. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Olha, irmãos, responsabilidade de quem? Dos discípulos de Cristo. Evangelizar e ensinar. Ah, pastor William, eu pensei que era só o senhor que tinha que fazer isso. O senhor que está aí na frente, pensei que era só o senhor que tinha que ensinar, evangelizar, ensinar. Irmãos, todos nós somos o quê? Discípulos.
O que é um discípulo? O discípulo é o quê? Um aluno. E o aluno, ele faz o quê? O aluno, ele aprende com o mestre e imita o mestre. Então, todos nós somos discípulos e temos esse papel de evangelizar e ensinar. Aí aqui diz, nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Irmãos, é uma ordenança, viu? Essa questão de evangelizar, de fazer discípulos, né? De fazer o ID, é uma questão de ordenança. Agora, uma coisa importante, diz que é função dos discípulos, né? Evangelizar e ensinar. Porque tem uma diferença, irmãos. Às vezes você vê, né? Às vezes a igreja investe só no evangelismo, faz evangelismo, mas quando a vida vem para a igreja, aí não tem um discipulado. Então Jesus, ele nos ensinou não apenas a ganhar almas, mas a cuidar. Não é só ganhar, é cuidar. É aqui que nós cuidamos espiritualmente também da vida dos irmãos, através do ensino bíblico. Então nós ganhamos lá fora e cuidamos aqui dentro, né? E aí você vai cuidar também na sua casa, dos seus filhos, dos seus familiares também, através de tudo que você aprender aqui também. Então, tão importante como ganhar é cuidar. Tem muitas igrejas que ganham muitas almas, mas depois perde de novo, porque não investe no discipulado. Jesus investiu no discipulado, ele passou 3 anos e meio ensinando os discípulos, Sermão da Montanha. Aliás, irmãos, nós vamos aprender o Sermão da Montanha na próxima lição, vai ser uma bênção do Senhor, os valores cristãos, né? Vamos aqui continuar. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Olha só, ganhar almas, desenvolver a espiritualidade, que é através do ensino também, né? A espiritualidade e o caráter cristão, e treinar o cristão para o serviço do mestre. Então aqui os irmãos estão sendo também treinados para que futuramente os irmãos possam exercer aí todas as suas funções, né? As crianças, os jovens, os adultos, todos estão sendo treinados. Subtópico 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Novamente, só confirmando que é através do estudo. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sobre a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Nós falamos aqui, né, irmãos, que tão importante como ler a Bíblia é interpretar da maneira correta. Porque se a gente não interpretar da maneira correta, isso vai causar muita confusão na nossa mente. Então, tem também regras gramaticais, né, contexto, nós já falamos aqui bastante de contexto. Tem também, né, estratégias, irmãos, que nos ensinam como interpretar a Bíblia da forma correta também, né? Estudos, ciências, que nos ensinam a interpretar a Bíblia. Nós falamos muito de texto e de contexto, né? Não somente ler apenas um versículo, mas ler o que vem antes do versículo e depois do versículo também, para nós podermos entender. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. É preciso ler a Bíblia diariamente. Já falamos sobre isso, né? Preciso ler a Bíblia diariamente. Olha o que diz, irmãos, em Salmos 119, versículo 97. Coloca aí, Pedro. Salmos 19, versículo 97. Diz assim, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Foi o salmista que disse isso, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, quando a gente ama, irmãos, a gente vai querer meditar, né? Todo dia e o dia todo na palavra do Senhor. O salmista, né, no Salmo 119, quando você vai ler o Salmo 119, você vê ali, quem escreveu realmente era apaixonado pela palavra de Deus. E era a lei de Deus, né? Não era as escrituras que nós temos aqui na totalidade completa, não. Era só a lei de Deus. E a lei era algo rígido, né? Era algo duro. Lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eram os profetas também apontando o pecado, o erro, o juízo que viria. Então, era coisas assim muito duras. Mas mesmo correção, disciplina, mesmo assim, o salmista amava a lei do Senhor, né, irmãos?
Aí muitas vezes nós podemos observar que às vezes a geração de hoje em dia, irmãos, só querem as palavras mais agradáveis, as palavras mais duras rejeitam, não gostam, ficam com raiva, né? Mas o salmista ali, quando entendeu que a lei do Senhor era para o bem dele, aí ele passou a amar. Então nós vamos ter essa prática também de aprender a amar, mesmo que seja correção, palavras duras, mas nós vamos aprender a amar a palavra de Deus porque é para o nosso próprio bem. Então vamos lá. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e por isso todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Nós falamos muito de oração, né? Falamos da leitura da Bíblia também, mas algo, irmãos, que nos faz crescer espiritualmente também é a prática do jejum. Nós nunca podemos menosprezar o jejum, irmãos. Esses dias eu tive uma experiência com isso, né, irmãos? No meu trabalho é meio difícil jejuar no meu trabalho, né? Meu trabalho é meio pesado e ali não tem horário certo para as coisas, fica meio assim bagunçado. Mas esses dias eu resolvi, falei, não, vou fazer 7 dias, né? Já terminei, entreguei há umas semanas atrás. Falei, vou fazer 7 dias, né? Faz um tempinho que eu não faço assim, carreado, vou fazer 7 dias esse jejum assim, com um propósito. E ali, irmãos, eu comecei a ter experiência que eu não estava tendo mais. Comecei a ter experiência ali, na primeira semana, comecei a ter experiência, Deus começou a falar comigo, comecei a ficar mais sensível à presença do Espírito Santo. Porque não é verdade, irmãos, tem vezes que parece que nós estamos duros, né? Seco, parece que nós estamos com uma terra seca, cansada e sem água, como disse o salmista. Aí quando nós jejuamos, porque o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Aí quando nós jejuamos, irmãos, o nosso espírito fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para identificar a direção que Deus quer nos dar. Jejum, irmãos, ele pode tanto nos preparar para uma bênção, como pode nos preparar também para uma prova, sabia? Às vezes você vai ter que passar por uma prova, irmãos, e aí Deus ele vai te levar a jejuar. Deus mesmo vai colocar no seu coração, e nós não podemos fechar os nossos ouvidos para isso, né? Às vezes você pensa assim, nossa, eu podia jejuar, mas eu vou deixar lá para frente. Não, irmão, se você sentiu, faça. Porque olha Jesus, ele foi para o deserto, e ele vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Lá ele foi tentado, lá ele foi provado, mas Jesus ele estava sendo preparado ali para viver os anos mais difíceis da vida dele. Foram os 3 anos mais difíceis da vida de Jesus, foi depois do jejum. Então a provação que ele ia ter que passar, o jejum ali foi para preparar ele. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos passar por uma situação difícil e o jejum vai nos preparar para essa situação. Eu já tive experiência assim. Acabei de terminar um jejum, propósito de jejum, irmãos, veio uma provação para enfrentar. Aí eu identifiquei, falei, olha, foi por isso que Jesus, já até conversei com minha esposa várias vezes sobre isso. Falei, foi por isso, Anima, que Deus nos levou para o monte, Deus nos levou para jejuar, porque ia vir uma situação. Porque o jejum, como eu disse também, né, igual o ensino, o jejum, não é que o jejum vai nos livrar dos problemas, o jejum ele vai nos capacitar para enfrentar os problemas. Jejum, irmãos, é de suma importância. Olha o que Jesus disse aqui, ó, Mateus 6,16. Mateus 6, versículo 16. Pedi para ele essa? Mateus, capítulo 6, versículo 16. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aqui, irmãos, sobre jejum. Já estamos quase encerrando. Olha só, irmãos. Vou ler só essa primeira parte. Só essa primeira parte. Não, vou ler tudo, que é bom para o outro ensino aqui. Ó. Olha só o que diz aqui, ó, irmãos. E quando jejuardes? Jesus não falou assim, não. Se jejuardes, se por acaso vocês jejuar lá na frente, Jesus falou assim, ó. E quando vocês jejuarem? Então Jesus, ele já estava aqui, né, predizendo que o quê? Que os discípulos, eles iam jejuar, né? Jesus, ele já estava supondo que os discípulos iriam jejuar. Falou, quando vocês jejuarem. Então Jesus disse isso, ó, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Foi bom ler o resto, irmãos, porque eu quero só comentar aqui algo rapidinho também. Irmãos, eu aprendi na minha caminhada, porque às vezes nós falamos assim, né? Quando a gente faz jejum, a gente não pode falar para ninguém. Se falar para alguém que quebrou o jejum, irmãos, não é isso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte, ó, quando você jejuar,
vocês não ficam querendo ali aparecer, não, dizendo que está jejuando, querendo se mostrar para os outros que está jejuando. Está querendo dizer isso, irmãos, da motivação do nosso coração. Está querendo a gente não querer se mostrar espirituais para os outros só porque está jejuando. É isso que o texto está falando. Agora, a questão de falar, às vezes vai ser preciso falar. Certa vez mesmo cheguei lá no meu trabalho, eu estava fazendo uns dias de jejum também, aí cheguei lá no meu trabalho, aí chegou um rapaz lá, e esse rapaz é meio chatinho. Pensa num rapaz chato. Insistente, é. Aí ele chegou lá, aí, William, e quando nós estamos jejuando, né, vem a tentação. Aí ele, William, vamos comer, vamos lanchar ali, vamos lanchar e tal. Aí eu falei, não quero não. Primeiro eu não falei nada, eu falei, não quero lanchar não. Ele, não, vamos ali, moço, vamos lanchar e tal, eu pago o seu lanche. Não quero não, moço. Bora, moço. Aí ele já começou a pensar que eu estava desfazendo dele, né? Olha, pensou que eu estava desfazendo dele. Aí eu tive que falar. Eu falei, não, moço, hoje eu não vou jejuar não, eu não vou jejuar. Hoje eu não vou lanchar não. Eu estou fazendo um propósito com Deus. Aí, irmãos, quando eu disse isso, eu não vou lanchar não, porque eu estou fazendo um propósito com Deus. Aí ele falou, aí, ó, você falou, agora já não vai, ainda veio me acusar ainda depois. Aí, ó, você falou, agora o jejum não está valendo mais de nada. Foi falar, agora o jejum já era. Você sabia? Aí ficou, irmãos. Ele não é cristão, irmãos, mas ficou o inimigo quando usa um para nos acusar, né, irmãos? Aí ele ficou assim, ó, ele não é cristão, ele ficou. Você não sabia não, que não pode falar não? William, quando vai jejuar não pode falar para ninguém. Você falou, agora já era. Então, e ficou ali, irmãos, martelando aqui em mim. Eu falei, não. Sim. Foi isso que Jesus falou. Não é para vocês ficar mostrando que está jejuando. Tô coitadinho de mim. Fazer a cara de coitadinho, de fome. Estou aqui com fome. Aí alguém vai perguntar, o que foi? É porque eu estou de jejum. Jesus estava para você não fazer isso. Agora, não é que você precisa sair falando para todo mundo, não é isso, né? Mas, por exemplo, no caso que você precisar falar, não tem problema você falar. Entendeu? Se precisar você falar, não tem problema. Não é isso que vai fazer com que o seu jejum seja quebrado. Deus ele está olhando para a intenção do seu coração. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Se a gente for combinar com alguém, né? Com alguém também da nossa família, com a igreja, tudo, nós vamos ter que comunicar também, né? Vamos ter que comunicar, vamos ter que falar. E às vezes já aconteceu lá em casa também. Às vezes aconteceu lá em casa da minha esposa perguntar, William, por que você não vai lanchar? Aí eu falo, sem problema, não falo, não, eu estou fazendo um propósito aqui com Deus. Mas eu não estou falando isso para dizer que eu sou bonzão espiritual. Não, estou falando isso porque foi necessário falar. Deu para entender? Então, para Deus, Deus ele sonda as intenções do nosso coração, irmãos. Então, se for preciso falar, você vai falar, sem problema nenhum, porque senão o crente vai pensar assim, nossa, eu falei, já era meu jejum. Não adiantou de nada. Não é assim não, irmãos. Sua avó brigou, não foi? Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Isso é importante, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Pode até criar uma confusão. Isso quase deu briga na casa dela. A avó dela podia pegar ela de cinto, dar uma surra. Menina não quer comer. Menina, por que você não quer comer minha comida? Tá achando minha comida ruim? Pode. Já pensou? A esposa faz um jantar pro esposo também. Aí o esposo não quer comer, a esposa, você não gosta da minha comida não, né? Pode dar até encrenca, briga. Então, irmãos, em certos casos não tem problema você comunicar se for necessário. Deu para entender? Se for necessário. Agora não precisa também sair falando, né? Estou jejuando. Não é isso, né, irmão? Vamos lá. Porque isso causa muita confusão. E eu já meditei sobre isso também, né? Estudei. Então diz aqui, irmãos. Deixa eu ver onde eu parei. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática, já falei, né? Então vamos lá. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Novamente insistindo que tem que ser diária, né, irmãos? Fala sobre disciplina. O crente ele tem que ser disciplinado, irmãos. Um dos problemas que nós enfrentamos muito, né, é a falta de disciplina. É a gente ter ali aquela disciplina, irmãos. É a gente ter ali aquele rigor com as coisas de Deus, né, com as coisas que a gente faz ali. Né? Não é religiosidade, isso não é religiosidade. Você tem que ser disciplinado. É igual quando você vai estudar para passar num concurso, para passar na faculdade, para conseguir um emprego, né? Você tem que ser disciplinado. Para você exercer sua função bem no seu trabalho também, você tem que ser disciplinado. Por que na igreja nós vamos ser relaxados? Não pode.
temos que ser disciplinados também. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem e decência. É um Deus ordeiro. Então Ele quer que seus filhos também mantenham essa ordem, essa disciplina. É uma disciplina espiritual. O apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele fala que quando um atleta quer ganhar um troféu nessa terra, uma medalha, ele tem disciplina. O atleta ele treina. O atleta ele vai se alimentar da maneira correta. O atleta ele vai abrir mão de muitas coisas, muitas distrações para dormir cedo, para dormir bem. Roberto já foi atleta, é assim ou não é, irmão Roberto? Exige uma disciplina para ganhar o troféu dessa terra. E por que que nós não vamos ser disciplinados, já que nós já ganhamos a coroa da vida, irmãos? Não é, aqui foi dito, não é a nossa disciplina que vai dar a nossa salvação, né? Porque a salvação foi conquistada por Cristo. Mas nós que somos salvos, irmãos, nós somos motivados a nos disciplinar para ter uma vida plena. Jesus não falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus estava falando só lá da glória, irmãos? Estava falando dessa terra aqui, ó. Nessa terra vocês podem ter vida com abundância se vocês tiverem uma vida espiritual, né, disciplinada. Porque, irmãos, a Bíblia fala, se buscar o reino de Deus, que é espiritual, todas as demais coisas, né, as outras demais coisas, serão acrescentadas, acrescidas nas nossas vidas. Então, quando nós estamos bem espiritualmente, irmãos, as outras áreas das nossas vidas vão começar também a se ajeitar, serem colocadas no plumo. Nós que trabalhamos com rádio, né, às vezes as pessoas ligam lá, pedem oração, conta do problema dela. Quando a gente vai perguntar da vida da pessoa, a vida espiritual da pessoa nem tem vida espiritual. Mas quer a bênção, quer a cura, quer a vitória, quer o marido, quer tudo. Mas não quer ter uma disciplina espiritual. Aí é complicado, né, irmãos? É necessário uma disciplina. Vamos lá, subtópico 2. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Isso é importante, né, irmãos? Não adianta só a gente estudar. Se a gente só estudar, só vai ter a teoria. Tem que ser aplicado, virar uma prática nas nossas vidas, para que a gente possa aí ter o efeito necessário nas nossas vidas. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, aprende sempre, né? Mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não está praticando o que aprende. Conhecer, no sentido bíblico, irmãos, é experimentar, é ter intimidade. A Bíblia fala assim, ó, Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Esse conhecer foi que Adão chegou lá, prazer, sou Adão. Não é isso, né, irmãos? Conhecer foi que eles tiveram um relacionamento íntimo e profundo. Então, conhecer no sentido bíblico é isso, ter um relacionamento íntimo, né? É praticar a palavra, irmãos, ter profundidade. É isso que quer dizer conhecer no sentido bíblico. Então, vamos lá. Paulo repreende, esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, irmãos, então aqui diz que nós precisamos de uma sabedoria para a salvação. Porque se nós não tivermos essa sabedoria para a salvação, irmãos, nós vamos ser enganados, né? Sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus, é a sabedoria que revela, né, que nos dá luz, que traz luz às nossas vidas. Então, se nós não formos sábios para a salvação, nós vamos acabar sendo tolos para a perdição. E a Bíblia fala que nós não podemos ser tolos, mas que nós temos que ser sábios. A Bíblia fala, não ande como os nécios, ou seja, como os tolos, mas sejam sábios. Sábios para a salvação. Então é necessário. Subtópico 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático
indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio das pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Irmãos, ortodoxia, às vezes nós vemos essa palavra difícil, né? É o ensino original, é como se fosse o ensino de Jesus Cristo, é manter o ensino original de Jesus, dos apóstolos, né? É o de raiz, é o ensino de raiz. Isso significa ortodoxia. E graças a Deus é isso que nós procuramos nos esforçar, né? Para manter o ensino dos apóstolos, o ensino de raiz para as nossas vidas. Aqui falou sobre a importância do devocional. Então, devocional é aqueles minutinhos que você vai separar para Deus. Esquecer de tudo, irmãos. De preferência, deixa o celular longe. Desliga, esconde, deixa longe o celular, né? Aí você vai ali com a sua Bíblia, pode levar um livro também que você queira ler, o devocional, né? Você vai separar um versículo ou um capítulo, uma passagem. Você vai meditar sobre aquela passagem. Você pode fazer uma oração antes de ler, ou depois de ler, ou antes e depois. Você vai escolher, né, como você vai fazer o seu devocional a Deus. Este é o seu culto particular para Deus. Existe o culto público, que somos nós todos reunidos. Existe o culto familiar, que todos eles são muito importantes também. Mas existe o seu culto também individual. É aquele momento que você vai separar só para o Criador. Eu estava vendo a entrevista do Kaká, aquele jogador de futebol, né? Você vê o Kaká, irmão, você vê ele dando entrevista, é um cara ético. Todo mundo admira a ética dele, a educação dele, a moral dele, a espiritualidade dele. Os irmãos podem ver podcast com o Kaká, que os irmãos vão ver ali. Eu já botei até na rádio algumas vezes, né, Leite? Eu já vi duas e dá vontade de ver um monte de vezes, porque a história dele é fantástica também. A história prende a atenção do começo ao fim. E ali ele falando dos valores cristãos dele, a educação, até a questão dos clubes que ele saiu. Ele falou, eu nunca falei mal de clube nenhum que eu saí. Sempre as portas ficaram abertas. Teve um clube que ele nem jogou, irmãos, mas homenagearam ele, que ele estava contundido, né, machucado, homenagearam ele, falou, Kaká, nós estamos homenageando, não é porque você ganhou tiro, nem porque você jogou nada, foi pela sua conduta que você teve aqui no clube. E ali ele foi falar do devocional dele. Ele falou que 3 vezes ao dia ele separa o momento, 3 vezes, irmãos, ao dia ele separa. Pode estar onde tiver, que ele vai para um lugar a sós e 3 vezes ao dia ele faz o devocional, leitura da palavra e oração. E aí você começa a ver, né, os frutos na vida dele, irmãos. Bem sucedido, né? Claro que já teve as provações dele, mas você vê ali a espiritualidade nele, né? Com essas práticas aí que ele tem. Então é um exemplo, né, para todos nós também, que nós podemos também crescer e avançar espiritualmente. Amém, meus irmãos? Conclusão aqui para nós terminarmos, né? Como eu disse, irmãos, se alimentar da palavra é questão de vida ou de morte. Nossa, pastor, Jesus disse isso. Mateus 4, versículo 4, Jesus estava citando ali Deuteronômio, né, 8, versículo 3. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, é uma questão de vida e de morte. Conclusão, ó, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus, mais um trimestre encerrado, né? E como eu estava orando aqui no começo, né? Irmãos, esse trimestre foi tão abençoado que nós não precisamos adiar nenhum, não precisamos falhar nenhum, né? Porque ano passado teve um trimestre que foi luta. Agora esse, graças a Deus, né? Deus nos deu vitória. E aí eu quero até falar com os irmãos, combinar com os irmãos. Vamos deixar a questão dos brindes para o próximo trimestre, irmãos. Este trimestre teve imprevisto, né? Tem coisas que nós estamos resolvendo. Então, no próximo trimestre, se Deus quiser, a gente volta a sortear os brindes, porque tudo tem o tempo certo de Deus.